Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Moral Cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Catequética Sede da Sabedoria. Vamos iniciar a nossa aula rezando, nos colocando na presença de Deus e pedindo o auxílio do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, sob o Teu cuidado. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti toda a nossa vida e pedir, Senhor, a graça de termos nesta hora uma postura de aprendizes, de discípulos Teus, pois queremos aprender para poder vivermos bem a nossa fé, testemunhar o Evangelho, testemunhar a Tua Palavra. Por isso, Senhor, vem em nosso socorro pelo Teu Espírito, nos preparar para recebermos a boa semente da Tua Palavra e de Teus ensinamentos. Queremos Te pedir, Senhor, tudo isto por meio da intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, irmãs, com alegria nós vivemos mais uma aula do nosso curso. Vamos dar continuidade nos ensinos sobre o sexto mandamento. Esta aula é a segunda parte deste mandamento. Vamos, antes de iniciar no conteúdo desta aula, fazer uma revisão do conteúdo da aula passada, que já foi a primeira parte do sexto mandamento. Então, nós vimos que o amor é a vocação fundamental e inata de todo o ser humano. Todo ser humano é chamado ao amor, é criado por amor para o amor. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus conferiu a dignidade pessoal, de igual modo a um e a outro. Então, homem e mulher, os dois são dignos da mesma medida. Compete a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Nós vimos também que a nossa sexualidade ou a nossa identidade sexual é um dom dado por Deus e nós devemos acolher com alegria o nosso ser masculino ou o nosso ser feminino. É com este dado, é com esta identidade que o Senhor nos vocaciona à santidade e ao céu. É com o nosso ser masculino, com o nosso ser feminino, que nós amamos a Deus, que nós realizamos em nosso corpo e em nossa alma, em nosso espírito, este chamado, esta vontade de Deus. E assim nós seremos felizes, na medida em que nós, com gratidão e com alegria, aceitando a nossa identidade sexual, nela, por meio dela, nós amarmos a Deus. Nós vimos também que Cristo é um modelo de castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu próprio estado de vida. Então, é na castidade que nós realizamos a vontade de Deus para cada um de nós.
como diz também o catecismo, integrando todas as forças vitais que existem em nós, ou seja, integrando corpo, mente, espírito, alma, integrando também as faculdades do nosso ser, como a afetividade, o nosso corpo, a nossa imaginação, a nossa memória, a inteligência, a vontade, todo o nosso ser, integrando todas as dimensões do nosso ser, nós podemos amar a Deus. Essa integração de todas estas áreas é o que nós chamamos de castidade. Nós vimos também alguns pecados que ferem a castidade, como a masturbação, a fornicação, a luxúria, a pornografia e as práticas homossexuais. Nós, na aula passada, abrimos um parêntese sobre este tema, sobre pessoas que possuem tendências homossexuais. Essas pessoas também podem alcançar a santidade, porque elas também são chamadas à castidade. Elas são chamadas a viver este aspecto da sua vida, esta tendência a relações homossexuais, a viver unindo-se à pessoa de Cristo, unindo este desafio à cruz de Cristo e na continência, vivendo a castidade, podem amar a Deus, podem alcançar a santidade. Amém. Após essa breve revisão da aula anterior, vamos adentrar no conteúdo desta aula, que é a 21ª aula do nosso curso. Avançamos bastante, não é? Estamos já na terceira parte do nosso curso. Então, nós vamos, nesta aula, estudar uma parte do Catecismo da Igreja Católica que está dentro dos ensinos sobre a castidade, uma parte que tem como tema o amor entre os esposos. Então, a Igreja apresenta uma doutrina também sobre a castidade conjugal, a castidade entre os esposos. É uma doutrina belíssima, esclarecedora e que faz cair por terra muitas falsas imagens, muitas ilusões, muitas mentiras, inclusive, que rondam o matrimônio, a vida conjugal. Esta doutrina que a Igreja nos oferece nos introduz no mistério da relação esponsal que existe entre o homem e a mulher, relação esponsal pela qual, através do matrimônio, são reflexos, o esposo e a esposa, em seu amor conjugal, refletem o amor que existe entre Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua esposa, a igreja. Ele que deu a vida por ela que dá a vida por ele, ela que busca agradá-lo, a igreja que busca amar, adorar, servir este esposo santíssimo. Ele que deu a sua vida na cruz para que a sua igreja, a sua esposa, fosse salva, fosse liberta e pudesse alcançar a plenitude da salvação. Então, o amor conjugal, a relação esponsal entre homem e mulher, reflete todo esse mistério de amor que existe entre Cristo e a sua igreja. E é nesse mistério, baseado nesse mistério, fundamentada nesse mistério, que a igreja nos oferece estes ensinos sobre a castidade conjugal. Então, no parágrafo 2360, a igreja ensina assim: a sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher. No matrimônio, a intimidade corporal dos esposos torna-se sinal e penhor da comunhão espiritual. Entre os batizados, os laços do matrimônio são santificados pelo sacramento. Então vejam, no matrimônio, a intimidade corporal dos esposos, ou seja, a relação conjugal, o ato conjugal, torna-se sinal e penhor da comunhão espiritual. Então a comunhão espiritual entre o marido e a mulher, o esposo e a esposa, tem como sinal o ato conjugal. E como penhor também. Então, o ato conjugal, ele
ele reflete a comunhão conjugal que existe entre eles, entre o marido e a mulher. Que belo, né? Veja como o sexo no casamento tem um valor elevado, tem uma relação com a dimensão espiritual, não é somente corpo, né? O ato conjugal no casamento, ali a relação sexual dentro do casamento tem a sua dimensão sexual, tem a sua dimensão espiritual. A relação corporal aponta para uma dimensão espiritual. Sim, porque pelo sacramento, o homem e a mulher unidos ali conjugalmente, eles estão vinculados ao mistério de Cristo e da sua igreja. O amor que existe entre os dois está vinculado ao amor que existe entre Cristo e a sua igreja, né? A igreja também ensina que, assim como a missa é o ápice da relação entre Cristo e a sua igreja, né? E além esse ápice, né, a Eucaristia que acontece ali no altar, o quarto do casal, a cama do casal é também este altar, aonde acontece o ápice da relação entre os dois. Uma relação que é corporal, que aponta para uma dimensão espiritual. Essa relação conjugal, essa relação matrimonial, né? Um está para o outro. O quarto do casal, a cama do casal, tem semelhança ao altar onde Cristo se entrega a sua esposa, e a esposa, acolhendo o esposo, se devolve a ele em amor, em gratidão. É muito belo o que acontece no matrimônio. É muito belo o que acontece neste amor conjugal, esponsal, matrimonial entre o homem e a mulher. No Catecismo tem uma citação de um trecho do livro de Tobias, né? Tobias e a sua esposa, que depois de todo um processo eles se casam, mas a partir do histórico da esposa, que tinha dificuldade de ter filhos, né? Os maridos morriam sem deixar filhos. Quando eles se casam, antes mesmo deles terem a primeira relação conjugal, eles rezam, eles suplicam a graça, a misericórdia de Deus. Veja só que texto belíssimo que a gente pode ler no capítulo 8 do livro de Tobias. Diz assim: Tobias ergueu-se do leito e disse a Sara, sua esposa: Irmã, levanta-te, vamos orar ao Senhor e pedir-lhe que nos conceda a sua misericórdia e salvação. Levantaram-se ambos e puseram-se a orar e a implorar que lhes fosse enviada a salvação, dizendo: Bendito sejas, Deus dos nossos pais, tu criaste Adão e deste-lhe Eva, sua esposa, como amparo valioso, e de ambos procedeu o gênero humano. Com efeito disseste: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, tu bem sabes que não é por luxúria que agora tomo por esposa esta minha irmã, mas é com intenção pura. Permite, pois, que eu e ela encontremos misericórdia e cheguemos junto à velhice. Que oração bela que Tobias faz, que oração profunda, que reconhecimento e exaltação ao Deus que cria o homem à sua imagem e que cria o homem, homem e mulher. Ele lembra de Adão, lembra de Eva. E ele reconhece que se casa não apenas para ter relações sexuais, mas tem a intenção pura, ou seja, quer ter uma relação elevada com sua esposa, voltada para Deus, refletindo esse mistério de amor.
que existe entre Deus e o seu povo, porque a igreja ali ainda estava prefigurada, a igreja ainda não estava estabelecida, mas essa relação esponsal de Deus para conosco já se dava antes mesmo da igreja ser fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre se relacionou também de forma esponsal com o seu povo, e Tobias reconhece isso nesta oração tão bela e profunda. E por fim ele pede a graça de viverem juntos até a velhice. E se a gente for ler o livro todo de Tobias, de também ela se liberta de toda maldição, de toda intervenção dos demônios que a impediam de casar e de ter filhos. Vale a pena ler o livro de Tobias. Todo casal deveria ler o livro de Tobias, né? Desde o namoro, noivado, casamento. Você que é vocacionado ao matrimônio, você que deseja ver uma intervenção divina na vida de um casal, leia o livro de Tobias. Fica a dica, vale a pena. No parágrafo 2362, nós podemos ler o seguinte: os atos pelos quais os esposos se unem íntima e castamente são honestos e dignos, realizados de modo autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se enriquecem um ao outro com alegria e gratidão. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Então, na medida em que o casal vive a sua intimidade de forma casta, eles vivem o seu chamado com honestidade e dignidade, de forma a mais humana possível, sendo quem são, né, de fato, né, sendo aquilo que Deus pensou para eles, né, explicando essa expressão, né, sendo aquilo que realmente são, né, ou seja, sendo e vivendo de acordo com o que Deus planejou para o casal. Então, dentro do matrimônio e a relação conjugal sendo vivida de forma casta, essa relação se torna uma fonte de alegria e de prazer. O ato conjugal é belíssimo. O ato conjugal é fonte de união, de fecundidade, como a gente vai ver mais para frente, né? E expressa, como a gente já falou também, essa relação amorosa entre Cristo, a sua esposa, a igreja, o seu povo. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função, a da geração, os esposos exprimissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. No entanto, devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação, dentro dos limites naturais, das circunstâncias, na castidade, né? Esse ensino aqui, esse parágrafo especificamente, combate também não só o exagero na libertinagem ali na relação íntima entre os dois, mas também o escrúpulo. Ainda hoje, existem casais que enxergam na intimidade, no ato conjugal, na relação sexual, ali, mesmo estando casados, mesmo tendo a bênção do sacramento, o sacramento do matrimônio, eles enxergam na relação uma relação um pouco impura, um pouco pecaminosa, não é? Conheci um casal uma vez que dizia que eles não tinham a relação conjugal no sábado à noite porque no domingo de manhã eles iam para a missa. Ou seja, eles tinham a noção de que se realizassem o ato conjugal ficariam impuros e ficariam indignos de comungarem no domingo pela manhã. Veja só. E ainda tem muita gente assim, com esse escrúpulo, com esse entendimento errado da relação conjugal, da intimidade do casal. Não.
né? E a igreja sempre deixou muito claro, né? Às vezes nós buscamos ensinamentos em fontes que são contrárias ao Evangelho, e aí nós adquirimos conhecimentos distorcidos da nossa fé, né? Visões distorcidas da nossa fé. Eu lembro mais uma vez, já falei aqui em aulas anteriores, né? Os pais de Santa Teresinha, que num primeiro momento queriam se manter, queriam ter uma vida celibatária, mesmo estando casados, né? E o bispo não permitiu, né? Não permitiu essa boa intenção deles, mas que fugia daquilo que Deus havia planejado para aqueles que recebem a bênção matrimonial, aqueles que livremente consentem e formam essa comunidade de vida que é o matrimônio, a família, né? Mesmo com a intenção boa, mas ela não estava de acordo com os planos de Deus para o matrimônio. Então, o bispo disse, não, vocês precisam viver como marido e mulher na intimidade, né? E aí eles obedeceram tanto que tiveram 9 filhos, né? Bendito seja Deus. No parágrafo 2363, a gente pode ler assim: pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos próprios esposos e a transmissão da vida. Não podem separar-se estes dois significados, ou valores do matrimônio sem alterar a vida espiritual do casal, nem comprometer os bens do matrimônio e o futuro da família. Então, qual é o fim do matrimônio? O bem dos esposos, ou seja, é a dimensão unitiva. O matrimônio tem esse fim de unir o casal, serem uma só carne, e também gerar entre eles uma comunhão espiritual. E o segundo fim do matrimônio é a transmissão da vida, é a procriação, né? Então, não se pode viver somente um, somente outro. Não é buscar ali o casal viver somente os dois, sem a abertura à vida, né? Querem viver como se fossem namorados que podem ter relações sexuais, né? Sem a abertura à vida. Também, o matrimônio não é só para ter filhos, né? E não se buscar pela bênção do sacramento do matrimônio, pela graça sacramental, a união do corpo e da alma dos esposos, né? É preciso viver essas duas dimensões. Ambos os esposos constituem uma íntima comunidade de vida e de amor, fundada pelo Criador e por Ele dotada de leis próprias. Esta comunidade é instaurada pela aliança conjugal, ou seja, por um irrevogável consentimento pessoal. Irrevogável consentimento pessoal. Os dois entregam-se definitiva e totalmente um ao outro. Doravante já não são dois, mas uma só carne. A aliança livremente contraída pelos esposos impõe-lhes a obrigação de a manter una e indissolúvel, porque o que Deus uniu não separe o homem. Marcos 10, versículo 9. Então, o marido e a mulher, os esposos, eles livremente consentiram nesta união e disseram sim a uma comunidade de vida que é a família, né? E a vivência esponsal entre os dois, estabelecida e fundada e estabelecida pelo seu Criador, cujas leis também são determinadas por Ele. Ou seja, na hora em que o homem e a mulher, diante do sacerdote ou diante do diácono, diante daquele que assiste essa aliança que é feita pelos dois diante de Deus, diante da sua igreja, na hora que eles dizem sim e fazem as promessas matrimoniais, eles estão dizendo também que querem viver essa nova relação, essa nova comunidade
de vida íntima que ali se forma segundo as leis daquele que a fundou, daquele que a estabeleceu. Então, essa instituição do matrimônio, essa instituição matrimônio é fundada por Deus e as leis que a regem são feitas por Deus. Isso é muito claro, isso é muito importante nós entendermos, porque é muito comum também nós queremos viver o nosso matrimônio, aqueles que são casados, segundo a nossa mentalidade, segundo as nossas leis, segundo os nossos achismos, E aí entra muitas vezes uma compreensão errada da relação entre eles mesmos e da relação com os filhos, por exemplo, da abertura à vida. São casais que, por exemplo, dizem sim àquela pergunta que o padre faz, Vocês prometem acolher os filhos que Deus mandar? Então, naquela hora ali, o marido e a mulher, os noivos ali dizem sim. Mas depois daquele momento, se fecham a vida, ou os dois, ou um, ou outro, porque querem viver não segundo as leis de Deus a respeito do matrimônio, mas querem viver ou segundo as suas próprias leis, ou segundo a mentalidade do mundo, E aí entra o pecado. É pecado quando o casal, ou um ou outro, se fecha a vida. Porque esse fechamento à vida é contrário à lei que Deus estabeleceu para o matrimônio. A lei que Deus estabeleceu para o matrimônio é que o casal esteja sempre aberto à vida, com a paternidade responsável, com as circunstâncias próprias de cada um. Mas a linha mestra é a abertura à vida. É a união dos esposos, é a fecundidade, é a fidelidade, é a doação mútua, é a linha mestra, a lei mestra, a lei principal que rege o matrimônio. Qualquer coisa que vá de encontro a essa lei mestra do matrimônio é contrária, e aquele que segue esse pensamento contrário peca. Então, estar fechado à vida, deliberadamente, sem uma justificativa lícita, é pecado. O casal que incorre nisso comete pecado. Aí a gente vê duas exigências que são consequências desse chamado, dessa lei de Deus, dessa vocação de Deus para o matrimônio, para o casal. A gente vê como a primeira consequência a fidelidade. A fidelidade do matrimônio, Porque o amor conjugal, como a gente já falou, expressa esse amor entre Cristo e a sua igreja, que é um amor fiel, é um amor para sempre, é um amor que é firmado na nova e eterna aliança. A aliança estabelecida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz é uma nova e uma eterna aliança, ou seja, Deus jamais deixa de amar a sua igreja, a sua esposa. Deus jamais deixará de dar a vida por ela e continua dando a sua vida, por exemplo, na Eucaristia. Está ali o esposo se entregando completamente à sua esposa. Jesus se entregando completamente a cada um de nós. E será assim até o fim dos tempos, até a parousia, até a volta do Senhor. O esposo que se entrega permanentemente à sua esposa. Esposa muitas vezes indigna,
né? Nós, eu e você, muitas vezes somos indignos de receber este esposo, mas ele não deixa de se dar, porque o amor de Deus é mais forte do que a morte e é para sempre. Então, a relação conjugal reflete esse amor até o fim, até a morte. Outro aspecto é a fecundidade. A fecundidade é um dom, é uma finalidade do matrimônio, como a gente viu agora há pouco. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Não é uma coisa que vem de fora, né? Ele surge, né? O filho surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Então, nessa relação de amor entre o esposo e a esposa, do coração desta relação vem o filho. Ou seja, o filho é fruto deste amor e complemento, né? Ao mesmo tempo que é fruto, ele complementa a relação esponsal entre o homem e a mulher. É fruto e complemento. Por isso a igreja, que toma partido pela vida, ensina que todo ato matrimonial deve por si estar aberto à transmissão da vida. Por quê? Olhemos mais uma vez para Cristo e a igreja. Desta relação nascem novos filhos de Deus. É o Cristo que se dá à igreja, a igreja que acolhe e se devolve ao Cristo. Desta relação, novos filhos, filhos para o céu, filhos de Deus nascem. A cada batismo nasce um filho de Deus. Porque nós sabemos que antes do batismo nós não somos filhos. Nós somos criaturas amadas de Deus, vocacionadas ao céu, mas ainda não somos filhos. Em cada batismo, né? Então, a igreja mergulha-nos na morte e na ressurreição de Jesus, e do emergir deste momento, nós saímos filhos de Deus. Nós entramos criatura, nós descemos como criatura nas águas do batismo e delas saímos filhos de Deus. Isso se dá na igreja, isso se dá em Cristo. Isso se dá porque Cristo se entrega à sua igreja, a igreja acolhe Jesus e a ele se devolve. Então são muitos filhos que surgem, né? O esposo está sempre aberto a gerar nova vida. Tanto para aqueles que não eram batizados, mas até mesmo para aqueles que são batizados e que por causa do pecado mortal estão como que mortos. É também na igreja onde o esposo devolve a vida ao batizado que estava como que morto por meio do sacramento da reconciliação, por meio do sacramento da confissão. Sim, quando o Senhor nos perdoa, Ele nos restitui a vida, Ele nos devolve a graça santificante, Ele nos devolve a possibilidade do céu. Sim, é uma nova vida também que é gerada ali. Nós retornamos à vida. Veja só que o esposo está sempre buscando gerar vida e ele gera esta vida na igreja, a sua esposa. Então a fecundidade também reflete esse mistério que é próprio do amor de Deus e que encontra eco no amor conjugal. Nós também devemos estar abertos à vida. É por gratidão a Deus, porque também nós queremos gerar filhos para o céu, nós queremos povoar o céu com os nossos filhos, colaborando com a graça de Deus, para que eles cresçam em graça, em sabedoria, em estatura, em santidade, como o menino Jesus foi crescendo ali no seio de sua família, a família de Nazaré. Filho é dom. Filho é presente de Deus, que ao mesmo tempo é fruto do amor. Um amor que
reflete o amor de Deus, é um amor que gera vida. É um amor que não se fecha em si. É um amor que não se contém. É um amor que transborda. E esse transbordamento, o ápice desse transbordamento se dá nos filhos. Então, é próprio do amor dar-se. É próprio do amor expandir-se. É próprio do amor o transbordamento. O amor verdadeiro gera muitos frutos, né? E a maioria desses frutos, né, a excelência dos frutos do amor conjugal, são os filhos. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. No dever de transmitir e educar a vida humana, dever que deve ser considerado como a sua missão própria, saibam os esposos que são cooperadores do amor de Deus e como que os seus intérpretes cumprirão, pois, esta missão com responsabilidade humana e cristã. Veja, os esposos são colaboradores de Deus na obra da criação. Deus que quer continuar criando novos seres humanos, vamos dizer assim, né? Ele que entra com a vida, ele que entra com a alma, e o esposo e a esposa que entra com a matéria humana, matéria-prima da humanidade ali, colaborando ali com o ato conjugal, com o espermatozoide, com o óvulo, e Deus ali entrando com o seu poder criador na alma do ser humano. Então nós colaboramos com Deus, que pode criar do nada, mas nos escolheu como seus colaboradores. Então fechar-se à vida é fechar-se à colaboração de Deus. É fechar-se à colaboração com a obra da criação. Né? Ontem mesmo, ou hoje, acho que foi hoje ainda, eu via um especialista dizendo que para que uma geração, aliás, para que um povo se mantenha pelo menos estável na demografia, né, na quantidade de pessoas, é necessário que para cada mulher se tenha uma média de 2,1 filhos. Né? Ter no mínimo 2 filhos, né? A gente tem um pouquinho mais, né? No mínimo, para que se mantenha, né? Nem cresça, nem diminua, se mantenha. E a gente vê que, infelizmente, no nosso país, a taxa média de filhos hoje é 1,6. Né? Então, a tendência é que a nossa população diminua. Né? Isso é coerente com o poder criador de Deus. Isso é coerente com o chamado à vida. Isso é coerente com o que Deus deseja realizar na vida de muitos daqueles que desde sempre Ele escolheu para manifestar a sua glória. Isso é coerente com o Evangelho. Isso é coerente, irmãos? Não é. Né? Então, se você ainda tem esse pensamento de fechamento à vida, reveja. Né? Olhe para Jesus, para a igreja, olhe para Nossa Senhora, que é mãe de muitos filhos, né? Mãe de muitos filhos. Né? Você como casado, você aí que tem a bênção do matrimônio, você é chamado, você é chamada a colaborar com Deus na sua obra criadora. Né? Você é chamado a transbordar o seu amor. Você é chamado, você é chamada a ser como uma videira fecunda, como diz a palavra de Deus, né? Um salmo, né? Acho que o Salmo 127, se eu não me engano. Nós somos chamados a termos muitos filhos, né? A povoar este mundo de filhos de Deus e também a povoar o céu, né? Quantos santos já deixaram de nascer porque os pais se fecharam a vida, por exemplo, né? Santa Teresinha, doutora da igreja, ela era caçula de 9 filhos.
Imagine se os pais dela tivessem se fechado à vida. Nós teríamos perdido uma grande santa, né? Teresinha do Menino Jesus. Então pense direitinho, olhe para a palavra, para o Evangelho, para os ensinamentos da igreja, né? E reveja, peça ajuda, partilhe, procure um padre, né? Para que a mentalidade do Evangelho seja a mentalidade que lhe conduz, né? Que nos conduz. Então a igreja fala também, né, do dom do Filho, não é? Vai dizendo assim: a Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Veja só que belo, né? A igreja confirma isso, né, a partir das Sagradas Escrituras, que famílias numerosas são sinal de bênção e de generosidade dos pais. De generosidade dos pais. A gente vai percebendo, né, uma mentalidade muito materialista hoje em dia, né? Então, são basicamente 2 argumentos que os pais usam para não estarem abertos a muitos filhos, né? A gente vai vendo hoje que no máximo 1 ou 2. Então a gente vê o primeiro argumento, né? Esse mundo está muito perigoso, né? Não dá para criar filho com tranquilidade. E o segundo argumento é que é muito caro ter filho, né? Assim, tem muitas despesas, né? Então, o primeiro argumento demonstra uma falta de confiança em Deus, né? De que é Deus quem conduz a nossa vida, que é Deus quem protege, e que tudo que nos acontece ou é vontade dele ou é permissão dele. Então, nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. E por isso a gente diz assim, esse mundo está muito perigoso. Na verdade, o que está por trás eu não confio que Deus pode cuidar de mim e cuidar do meu filho. Então eu vou ter o mínimo possível. A outra mentalidade é a questão dos custos, né, dos gastos que um filho traz. Né, é uma mentalidade muito materialista. Um filho não tem preço. Não tem preço. Não tem nada que pague nós termos alguém por quem nós somos chamados a dar a nossa vida como pai e como mãe. É uma vida muito medíocre, muito triste, uma vida em que o homem ou a mulher não quer ter filho porque não quer gastar dinheiro, não quer aumentar os seus gastos. E a gente escuta esse argumento de muitos irmãos católicos que têm condições financeiras. Não são pessoas pobres, miseráveis, são pessoas muitas vezes de condição financeira. Uma das maiores incoerências que pode existir é uma pessoa que tem condição financeira e dizer que não quer ter filho porque o filho gera muito gasto dentro de casa. É uma incoerência muito grande, é uma falta de fé na providência, uma falta de confiança em Deus, é um apego ao dinheiro muito grande, é uma submissão à mentalidade do mundo que diz assim: evite tudo que possa gerar sacrifícios, renúncias. Tudo que gere sacrifício e renúncia deve ser evitado, deve ser cancelado, deve ser descartado. Então, se a gente sabe que o filho gera sacrifício, renúncia, gera a necessidade de a gente gastar tempo, quando é criança, passar noites acordado, né? Cuidar ali da atenção, exige a nossa atenção na educação, tudo isso a gente sabe que gera sacrifício, gera renúncia. Mas o que é que o mundo diz? Se gera sacrifício e renúncia, descarte, cancele, evite. Isso é a mentalidade do mundo. Enquanto a gente olha para o Evangelho, a gente olha para famílias numerosas que umas têm mais condições, outras têm menos condições. E a gente lembra daquela passagem de Mateus 6. O Pai sabe o que vocês precisam. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida dos lírios do campo,
quanto mais vocês que são filhos, homens de pouca fé. Jesus ainda completa, né? Então Deus sabe do que a gente precisa. Existe um ditado popular que é muito real. Cada filho traz debaixo do braço um pão, né? Então Deus provê, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo de viver o feliz sacrifício de ter um filho, de educá-lo, de dar a vida por ele. Se todo problema do mundo fosse correr atrás de menino, porque o menino quer colocar o dedo na tomada, porque o menino quer subir na árvore, né? Porque o menino está gripado, ou trocar a fralda do menino, se todo o problema do mundo fosse esse, hein? Ou como eu gostaria de ter muitos problemas desse, né? Meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus a graça da conversão, a graça da fé, porque filhos são dons. Filhos são bênçãos, são sinais da sua generosidade e do amor de Deus. E a igreja vai continuando, né? É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis, né? Que não podem ter filhos. A minha esposa mesmo, ela tem endometriose profunda, né? E por isso ela só pôde gerar um filho, né? Nós gostaríamos de ter muitos filhos, né? Mas por conta desse probleminha ela não pôde. E para nós foi uma tristeza, né? Mas Deus vai consolando, né? E nos seus mistérios Ele vai nos conduzindo. A igreja diz assim também: as pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana. Então a igreja estimula as pesquisas que diminuem a esterilidade, né? Que facilitam a geração de filhos. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, por exemplo, doação de esperma ou de óvulo ou empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Então, pessoas que doam sêmen, né, ou óvulos, vai lá para o laboratório e uma outra pessoa vai lá e compra aquele material e faz ali uma fertilização e gera-se um embrião, aquele embrião é depositado no útero, vamos dizer assim, né? Isso não é lícito, né? Isso é gravemente desonesto e contrário à lei moral. Também as barrigas de aluguel, né? Também a igreja diz assim, do empréstimo do útero, isso também é uma afronta, né, ao plano de Deus. Essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais heterólogas lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. Também as práticas entre o casal, né? Esse que a gente estava falando até agora, se obter o material necessário para a fertilização, né? O óvulo ou espermatozoide de pessoas desconhecidas. É um terceiro desconhecido. Então isso fere a moral porque aquele ser, aquela pessoa aquele embrião que depois vai se desenvolver, né? E, enfim, chegando a nascer, não vai conhecer ou o pai ou a mãe, né? Aquela pessoa não tem esse direito. Isso fere, né? Todo o processo estabelecido por Deus, né? Nós sabemos quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é a nossa genealogia, né? A gente saber de onde a gente veio, né? Os nossos antepassados, né? Então é importante isso. Mas também a fertilização entre o casal. O espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, que é fertilizado fora do útero, depois depositado no útero. Isso também fere a moral, por quê?
porque o ato conjugal foi dispensado. Né? Então, aquela pessoa não foi gerada a partir de um ato conjugal, ou seja, de forma natural. Né? Então, se fere o processo natural, fere a lei moral. Né? Por mais que se tenha boa intenção, mas aquele embrião não foi originário da relação conjugal, mas ele foi originário numa fertilização in vitro, né, em laboratório. Isso fere a lei moral, fere a dignidade da pessoa. O filho não é algo devido, mas é um dom. Em outras palavras, o filho não é uma dívida, é uma dádiva. É o maior dom do matrimônio. O maior dom do matrimônio não é o romantismo que pode existir entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Porque aquele casal ele é muito unido, né? Eles são muito românticos, são muito carinhosos entre si, mas são fechados à vida. Tem algo errado aí. O maior dom do matrimônio são os filhos. É a coroa do matrimônio são os filhos, né? O filho não pode ser considerado como um objeto de propriedade. Isto conduziria ao reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. E também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Então, nessa mentalidade materialista de que filho gera gastos, a gente está rebaixando o filho a uma coisa qualquer. A gente está comparando o filho a um carro que também gera gastos, a uma casa que também gera muitos gastos, a uma viagem que vai gerar muitos gastos. Não é verdade? Então, nós estamos diminuindo um filho que é um dom de Deus a uma realidade material. Veja a mentalidade. Veja só a mentalidade que é tão contrária ao Evangelho, à palavra de Deus. Tenhamos muito cuidado. Algumas ofensas ao matrimônio, né? A primeira delas, o adultério. O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos. Fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial. Lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que tem necessidade da união estável dos pais. Então, são muitos os males consequentes de um adultério. Além de tudo isso aqui, a falta de confiança, a ferida interior que é gerada tanto num como no outro. São muitos os males do adultério. É uma ingratidão para com o outro, uma ingratidão para com Deus. É um pecado gravíssimo, o pecado do adultério. Também a separação entre os casais. E a igreja diz assim sobre a separação. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. Então, a separação deliberada sem nenhum motivo é pecado, assim como o divórcio. Separação e divórcio. Mas há casos em que a separação é até necessária. Por exemplo, um homem que violenta a mulher, a sua esposa, de qualquer forma de violência. Nesse caso, a separação é até indicada. Por quê? Porque ela está defendendo a vida. É
é uma atitude até legítima, como a igreja diz, né? Se for para o bem dos filhos, né? Por exemplo, um pai que bate nos filhos, ou a mãe que abandona os filhos e vai fazer outra coisa, né? Deixa ali os filhos ao léu, né? Como a gente diz assim. Então é até legítimo que o esposo se separe da sua esposa, porque ele precisa cuidar dos filhos, né? Porque a mãe não está cumprindo a sua função, está colocando em risco a vida dos filhos, o bem-estar dos filhos, a educação, a saúde física, espiritual e mental dos filhos, né? Então, às vezes, é até indicada a separação. Uma outra ofensa é a poligamia, né? Como pessoas que querem se relacionar com mais de uma pessoa, né? Uma mulher que quer ter mais de um marido, um homem que quer ter mais de uma mulher. A poligamia também é uma ofensa contra o matrimônio. O incesto, que é a relação entre pessoas da mesma família em um nível, né, em um grau que é proibido, né? Tem graus de parentesco que as pessoas podem se relacionar, por exemplo, primos bem distantes, né, 4º, 5º grau, né, mas tem relações entre tio e sobrinho, pai e filho, mãe e filho, avô, isso aí não pode, né? Então essas relações íntimas entre pessoas de parentesco em que se é proibido ter relações, né? A gente chama de incesto, é contrário à lei de Deus, né? E a união livre? A união livre, né? É a união entre pessoas que não têm um vínculo matrimonial, mas que mantém relações íntimas, né? Também é pecaminosa, né? E entra o pecado da fornicação, né? Da luxúria, entra aí também. E a igreja diz assim, né, para concluir, que muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência, né? Então vamos nos juntar aqui, se der certo a gente se casa. Não, né? A união carnal não é moralmente legítima a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência, né? Essa experiência sexual. Vamos nos experimentar. Se não der certo, a gente separa, vai cada um para o seu lado e a gente não se casa. Se der certo, a gente se casa. Não, o amor não pressupõe esse tipo de experiência, né? Isso é contrário. O amor exige uma doação total e definitiva das pessoas, né? Eu não vou esperar, não é uma roupa que eu experimento, se eu não gostar eu devolvo, né? Isso é eu estou me relacionando com o outro apenas com o intuito de utilizar aquela pessoa, de provar, né? Como se fosse um alimento, uma roupa, um carro, né? Um objeto qualquer, né? Eu estou numa mentalidade utilitarista, né? Eu estou apenas me utilizando do outro, né? Então isso é contrário à lei de Deus. Amém? Então nós vamos concluindo o conteúdo sobre o 6º mandamento, né? Muita coisa para a gente estudar, né? A igreja nos oferece muito material, né? Vamos buscar. Então vamos pedir a Deus a sua graça nesta oração final, que Ele nos converta e nos liberte de toda a mentalidade mundana que nos faz ter visões deturpadas a respeito do matrimônio, da castidade, da fidelidade, da abertura aos filhos. Que Ele nos dê os seus pensamentos, né, os seus sentimentos, para que cumpramos a sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.